Boa noite a todos, está no ar a edição dessa segunda-feira do nosso Connect Esporte. Chegamos com tudo em mais uma semana, graças a Deus, e vamos juntos essa última semana do ano de Connect Esporte com um pé direito, trazendo várias informações do mundo dos esportes em primeira mão para vocês que nos acompanham. E olha que hoje a gente tem assunto para abordarmos nesse Connect Esporte dessa segunda-feira. Abordando para vocês a grande classificação do Fluminense para a final do Mundial de Clubes, onde o Fluminense venceu o Al-Ahly pelo placar de 2-0, fazendo o pré-jogo completo da partida de amanhã, onde o Fluminense descobrirá o seu adversário. Será o Manchester City ou o Urawa Reds aí do Japão, que a gente vamos abordar aqui para vocês em primeira mão, além de trazermos informações sobre a grande final da Copinha Feminina que aconteceu no Canindé. Temos o campeão inédito, o primeiro campeão Flamengo, que venceu o Botafogo pelo placar de 2-0, informações do mundo dos esportes. Também vamos falar bastante sobre o futebol internacional, porque a bola segue rolando pelos principais campeonatos europeus. Informações aí também em primeira mão para vocês que nos acompanham da perspectiva de temporada dos clubes. É um novo quadro do nosso Connect Esporte. Hoje vamos abordar clubes como Atlético Paranaense, Coritiba, Bahia, Goiás e também o Cuiabá e muito mais. Portanto, chega mais porque está no ar o meu, o seu, o nosso Connect Esporte desta segunda-feira. Apresentando para vocês o nosso comentarista diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Daniel Godoy. Apertei errado aqui, ó. Boa noite, Gomes. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, segundou. Vamos falar sobre diversos assuntos. Teremos Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Campeonato Italiano. E é claro, não podemos deixar de falar também da grande vitória do Fluminense no Mundial de Clubes em cima do Al-Ahly do Egito. E é isso aí, Gomes. Senta no sofá que o Connect Sport de hoje está no ar. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Daniel. Vamos que vamos, Daniel. É isso aí, iniciando o nosso programa dessa segunda-feira, trazendo as informações da Copinha, porque vamos abordar agora a grande final que tivemos no estádio do Canindé, onde o Flamengo foi campeão ao vencer o Botafogo pelo placar de 2-0, gols marcados pela Mariana e pela Pimenta. Tivemos também a expulsão da Kemily por parte da equipe do Botafogo, um primeiro tempo muito movimentado, no qual aí tivemos 2 gols anulados para o Botafogo, bola na trave do Flamengo, e no segundo tempo o Flamengo fazendo os 2 gols e se sagrando campeão dessa primeira edição da Copinha Feminina. É isso aí, Gomes. Grande vitória da equipe do Flamengo. Nos minutos iniciais, o Botafogo até tentou ir para cima. Só que logo no começo teve a Kemily expulsa e com isso a situação do Botafogo ficou bastante complicada. E mesmo assim, tiveram 2 gols anulados ainda no primeiro tempo. Depois o Flamengo também acabou metendo uma bola na trave. Chegou no segundo tempo, o Flamengo teve total controle do jogo. E em relação ao Botafogo, ficou bastante difícil esboçar alguma reação, principalmente pelo fato de ter uma mulher a menos, entendeu? E com isso, o Flamengo acabou abrindo o placar com a Mariana e ampliou a vantagem com a Pimenta. Enfim, 2 ótimas jogadoras que fizeram uma copinha sensacional. E é isso, né? Pra quem achou, entendeu? Pra quem se frustrou com a temporada horrorosa do time profissional, pode pelo menos desfrutar do título das meninas de base da Sub-20. E é isso aí. Acho que as jogadoras do Botafogo devem, enfim, olhar pra frente de cabeça erguida, porque muitas delas, por exemplo, a própria Kemily, que embora tenha sido expulso, acredito que sim, ela pode ter um futuro, entendeu? Um bom futuro no futebol profissional. Porque também é o seguinte, tem time que ganha torneio de base, só que não revela ninguém. E isso eu vejo que não adianta muita coisa. E é claro, parabéns ao Flamengo pelo título. E espero que o Flamengo consiga revelar, quem sabe, enfim, novas craques para o futuro. Bom, é isso aí, devemos ponderar aí essa questão do calendário do futebol feminino, porque até
muito tempo atrás não tínhamos competições de base na modalidade e hoje a gente já vê um avanço nessa questão do futebol feminino aqui no Brasil. É claro que ainda precisa se consolidar em muitos outros aspectos por crescimento da modalidade aqui em território brasileiro, mas é muito bacana a gente ver essa primeira edição da Copinha, que seja aí o descobrimento de novos talentos nessa e nas próximas edições, e parabéns ao time rubro-negro pelo título da Copinha feminina nessa primeira edição no ano de 2023. Bom, agora dentro do nosso Connect Sport, vamos começar o nosso giro de notícias aí do nosso Minuto do Esporte, onde a gente traz várias informações de várias modalidades em primeira mão para vocês que nos acompanham. A produção pode colocar aí o nosso ilustre para a gente começarmos aí a trazermos as informações em primeira mão, e vamos começar abordando um caso que tomou conta das mídias no dia de hoje, nos principais veículos de comunicação, que foi aí o sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca, ídolo da equipe do Corinthians. O ex-jogador foi sequestrado após aí aparecer num domingo, onde ele compareceu a um evento, um show do pagode. Segundo informações, ele acabou de certa maneira se envolvendo com a mulher casada e foi sequestrado pelo marido da mulher. Então, de certa maneira, foi uma confusão aí. Lembrando que Marcelinho Carioca aparece em um vídeo onde diz ter sido sequestrado após sair com a mulher casada. Segundo a assessoria dele, Alessandra Zanchetta, a gravação é verídica, mas ela acredita que ele tenha sido feita após a coação. O ex-atleta foi liberado nessa segunda-feira após ter ficado desaparecido desde domingo. Daqui a pouco temos vídeos aí sobre este caso para vocês acompanhar aqui no Connect Sport. Seguindo as nossas notícias, falando do Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes de 2025 terá 29 dias de duração. A FIFA prevê a disputa entre os dias 15 de junho e 13 de julho, ou seja, no meio da temporada do futebol brasileiro. Essa será a primeira edição do torneio no novo formato, com 32 times, tendo os Estados Unidos como sede confirmada. Falando agora de futsal, foi com emoção no ginásio Alcides Span, em Toledo, até o final. Com 2 gols em 17 segundos, o Atlântico virou a decisão contra o Joinville e conquistou a primeira Liga Nacional de Futsal, a LNF, da sua história do clube. Bom, seguindo aqui, a gente vai falar sobre um episódio que aconteceu na Premier League, onde o capitão do Luton Town, Tom Locker, desmaiou em campo após ter uma parada cardíaca aos 14 minutos do segundo tempo do empate contra a equipe do Bournemouth por 1-1 fora de casa. O zagueiro foi prontamente atendido e a partida foi abandonada. Nos termos da liga, o jogador se encontra em alerta responsivo. Segundo as equipes médicas dos dois clubes, em nota, o Luton Town explicou que disse que o atleta teve uma parada cardíaca, mas que já está bem e recuperou aí a sua consciência após ser levado na maca. A equipe médica soltou uma seguinte nota dizendo: nossa equipe médica confirmou que os capitães dos Hertz sofreu uma parada cardíaca em campo, mas já está bem quando foi retirado de maca. Ele recebeu tratamento adicional dentro do estádio, pelo que agradecemos mais uma vez as equipes médicas de ambos os lados. O Tom foi transferido para o hospital, onde podemos garantir aos torcedores que ele está estável, atualmente passando por mais exames com sua família ao lado de sua cama. Essa foi aí a nota dos médicos do Luton Town e desejamos aí uma pronta recuperação aí ao atleta aí da equipe do Luton Town, que ele se recupere mais prontamente possível, o Tom Locker. Seguindo as nossas notícias, no UFC, na penúltima luta do card preliminar do UFC 296 realizado em Las Vegas neste sábado, Carol Rosa e Irene Aldana protagonizaram uma grande luta no octógono, que é a candidata à possível luta da noite. Ao final da batalha de 3 rounds, a mexicana levou a melhor ao vencer a brasileira sobre a decisão unânime dos juízes. Seguindo no UFC, falando agora de Ariane Lipzig. Nesse sábado, a curitibana finalizou Casey Olney no card preliminar em Las Vegas e chegou à sua 3ª vitória seguida na liga. No skate, destacando Raíssa Leal, que conquistou o vice-campeonato mundial de skate street neste domingo em Tóquio. A brasileira perdeu uma batalha alucinante contra Yumeka Oda, que se sagrou aí campeã e fez a festa na torcida local na capital japonesa. A disputa pelo título foi acirrada. Raíssa chegou a liderar a final, somando 261,90 pontos, enquanto Oda fez 265,75. E aí, destacando aí sobre esse vice-campeonato de Raíssa Leal. No UFC, Edwards domina e vence Cody Covington. Destacando agora no vôlei, o Praia Clube foi derrotado por 3-1 pelo Tianjin Bohai na madrugada deste domingo e terminou o Mundial de Clubes
do vôlei feminino, em quarto lugar, com o resultado da equipe dá adeus ao sonho da medalha inédita e repetiu a campanha de 2018. 3-1 parciais 23-25, 20-25, 25-17 e 19-25. Destacando agora Boca Juniors, Juan Román Riquelme é o novo presidente do Boca Juniors até 2027. O eterno ídolo da torcida chinesa ficou em primeiro lugar na eleição deste domingo, que teve recorde de participação com 43.367 votos. Destacando aqui na Stock Car, Gabriel Casagrande é o campeão da Stock Car Pro Series 2023. Este é o bicampeonato do Paranaense aí na disputa. E destacando aqui alguns resultados sobre a Superliga Feminina de Vôlei, onde o Pinheiros venceu o Blue Vôlei por placar de 3-0, o Unilife Maringá venceu o São Caetano por 3-0, pela Superliga Masculino, Sada Cruzeiro venceu o Vôlei Renata por 3-0, o Academia Vôlei acabou sendo derrotado para o Vôlei Guarulhos por 3-1 e o São José venceu o Suzano por 3-1. Destacando também a vitória do Joinville diante da equipe do SESI por 3-1. NFL, destacando os Bengals, que venceu a equipe dos Vikings por 27-24, os Colts, que venceu a equipe dos Steelers por 30-13, os Lions venceu a equipe dos Broncos por 42-17, os Saints venceu a equipe dos Giants por 24-6, os Pacers acabou sendo derrotado para os Buccaneers por 34-20 e os Rams, que venceu a equipe dos Commanders por 28-20. NBA, destacando aqui alguns resultados, onde o Suns acabou sendo derrotado para os Knicks por 139-122, os Bucks venceu a equipe dos Pistons por 146-114, os Cavaliers venceu a equipe dos Hawks por 127-119, o Golden State Warriors venceu a equipe dos Nets por 124-120, os Denver Nuggets acabou sendo derrotado para o Thunder em um jogo muito equilibrado por 118-117, e os Boston Celtics, que venceu a equipe do Magic por 114-97. NBB, Novo Basquete Brasil, destacando aqui alguns resultados, onde o Corinthians acabou vencendo a equipe do Minas por 105-96, o Brasília Basquete acabou vencendo o Paulistano por 91, o Brasília Basquete acabou sendo derrotado para o Paulistano por 91-69, e destacando o Pinheiros, que venceu a equipe do Minas por 61-91. Bom, produção, tem como colocar aí os vídeos dos acontecimentos aí que tivemos aí no caso Marcelinho Carioca? Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e isso foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera. É mais um preso? É preso essa? Aí, ó, mais uma presa aqui, ó. Aí, ó, tudo exclusivo aqui, ó. Salvou ele, hein? Polícia Militar tá de parabéns, viu? Por que sequestraram o Marcelinho? Hein? Por que ele estava no cativeiro? Você estava pedindo dinheiro? Hã? Ó, o faro da polícia, hein? Desconfiou, achou aqui, ó. Prendeu, salvou o Marcelinho e pegou a quadrilha. Aí, ó, exclusivo da Polícia Militar aqui, ó. É isso aí, vídeos em primeira mão aí sobre esse caso do Marcelinho Carioca em primeira mão para vocês que nos acompanham. Produção, Daniel teve algum problema na conexão dele? Bom, foi restabelecido aí. Enquanto isso, daqui a pouco a gente vai prosseguir com a análise do Daniel sobre os jogos da Champions League, porque temos que falar que hoje tivemos aí o sorteio das oitavas de final da Champions League, Conference League e Europa League. Não,
Exatamente, agora é o futebol internacional, né? Acabei confundindo aqui em primeira mão. Não deixa de ser o futebol internacional. Então aqui a pauta é tanto assunto que a gente até confunde aqui. Vamos passar para vocês em primeira mão aí os jogos desse final de semana do futebol internacional, onde na Premier League tivemos aí a vitória do Tottenham diante da equipe do Nottingham Forest pelo placar de 2-0. A equipe do Chelsea venceu o Sheffield United por 2-0, destacando também o Manchester City, que ficou no empate contra o Crystal Palace por 2-2. O Arsenal venceu o Brighton por 2-0 e o Liverpool, que ficou no empate contra o Manchester United em Anfield por 0-0. Série A Team Campeonato Italiano, destacando aí o empate entre Genoa e Juventus por 1-1. O Napoli venceu o Cagliari por 2-1. O Milan venceu a equipe do Monza por 3-0 e a Fiorentina, que venceu a equipe do Hellas Verona por 1-0. Lazio acabou sendo derrotada para a Inter de Milão por 2-0 e o Bolonha venceu a equipe da Roma por 2-0. Bundesliga, campeonato alemão, destacando para vocês o Eintracht Frankfurt, que foi derrotado para o Bayer Leverkusen por 3-0. O Bayern de Munique acabou vencendo o Stuttgart também por 3-0. E o Augsburg, que ficou no empate contra o Borussia Dortmund por 1-1. La Liga, campeonato espanhol, destacando o Atlético de Bilbao, que venceu o Atlético de Madrid por 2-0. O Valência ficou no empate com o Barcelona por 1-1. E o Real Madrid goleou a equipe do Villarreal em Santiago Bernabéu por 4-1. Ligue 1, destacando o empate entre Lille e PSG por 1-1. Saudi Pro League, o Al Ahly venceu o Al-Feiha por 4-0 e o Al Hilal venceu o Al-Wehda por 2-0, Daniel. Vamos lá, bora falar sobre futebol internacional. Começando pelo campeonato inglês, que tivemos o empate do Manchester City em cima do Crystal Palace pelo placar de 2-2. O Manchester City não vence na Premier League há 6 partidas. Eu acho que esse é o seu pior momento nos últimos 7 anos na competição. Até conseguiu fazer 2-0 com o Grealish e o Al. Só que no segundo tempo o Crystal Palace acabou empatando com o Mateta e com o Olise. Portanto, vejo que o técnico Pep Guardiola precisa urgentemente abrir o olho, porque o time está empatando demais. Com isso, tivemos também a vitória do Arsenal em cima do Brighton por 2-0. O Arsenal, que é o novo líder do campeonato inglês, o novo líder da Premier League. Vamos ver se o Arsenal não vai pipocar igual pipocou o Botafogo esse ano. Acabou fazendo com o Gabriel Jesus. Eu acho impressionante. Gabriel Jesus, ele me irrita, tá? Porque é o seguinte, no Arsenal ele joga bola demais, pelo amor de Deus. O cara vira um monstro, craque de bola. Aí quando chega na seleção não faz nada. Isso me irrita, tá? E depois acabou fazendo também com Havertz. Tivemos um empate entre Liverpool e Manchester United por 0-0. Eu confesso que fiquei meio decepcionado com o Liverpool, entendeu? Porque é o seguinte, o Liverpool, além de ter perdido a liderança, empatou com uma equipe que não vinha bem, não vem jogando bem. O fato é, o Manchester United, com esse empate, caiu para a 7ª posição com 28 pontos. Agora, se a Premier League tivesse acabado hoje, o Manchester United não ficaria nem na Liga Conferência, entendeu? Você vê o quão ruim está o trabalho do Erik ten Hag nessa temporada. O Chelsea também fez o papel dele, acabou vencendo o Sheffield United, o lanterna do campeonato, com apenas 8 pontos, por 2-0, com gols do Palmer e do Jackson. Parabéns ao Chelsea, fez apenas o mínimo. O Real Madrid goleou a equipe do Villarreal por 4-1 e novamente com o gol dele, Bellingham. Impressionante o que esse cara vem fazendo gol na temporada. Na minha opinião, atualmente ele está entre os top 3, entre os melhores jogadores do mundo. Acabou fazendo também com o Rodrigo. Enfim, eu acho impressionante o quanto que evoluiu o Rodrigo após a lesão do Vinícius Júnior. Ao lado do Vinícius Júnior, o Rodrigo já jogava muito bem. Agora, depois que ele saiu, ele realmente vem saindo desse papel de coadjuvante para protagonista, entendeu? Porque vem marcando gol em praticamente todas as partidas. Acabou também marcando com o Dias e com o Luka Modric. E para fechar, no espanhol, vou falar do empate entre Barcelona e Valência por 1-1. O Barcelona acabou fazendo com o João Félix, inclusive, que golaço, impressionante. E o Valência acabou empatando com o Guilherme. Enfim, o Valência vive uma situação bastante complicada. Já o Barcelona agora está em 3º lugar na La Liga, cada vez mais distante do título. Sobre campeonato italiano, tivemos o empate de Genoa
e Juventus por 1-1. Esse resultado não foi muito legal para a Juventus não, hein? Porque a Juventus agora continua em segundo lugar, porém deixou a equipe da Inter de Milão, que venceu a Lazio por 2-0, chegar à marca de 41 pontos e abrir 4 pontos de vantagem. Atualmente a Juventus está em segundo com 37 e a Lazio e a Inter, na verdade, em primeiro com 41. Ainda sobre campeonato italiano, tivemos a vitória do Milan diante do Monza por 3-0 no estádio San Siro. O Milan acabou abrindo o placar com o Riders. Depois teve o gol do Sinucci, inclusive, que jogadaça, e acabou fazendo o terceiro com o Cafu. E para fechar, campeonato francês, PSG e Lille acabaram empatando em 1-1. Não foi um jogo legal do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain acabou abrindo o placar com o Mbappé de pênalti, só que depois o Lille acabou deixando tudo igual em 1-1. Esses são os meus destaques de hoje. É isso aí, informação em primeira mão aqui no nosso Connect Sport. Prosseguindo a edição desta segunda-feira, chegou aquele momento de fazermos as perspectivas dos clubes para a temporada de 2024. Na sexta-feira passada fizemos de clubes como Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro e também América Mineiro. E hoje vamos começar falando aí da equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que comparado às últimas temporadas, fez uma temporada tímida, ficando ali na intermediária da tabela de classificação. Já está se movimentando aí no mercado da bola para trazer um futuro técnico para tentar aumentar o seu nível de competitividade para a próxima temporada. O Atlético Paranaense vai ter algumas mudanças, principalmente, por exemplo, a contratação do Alexandre Leitão, que é o novo CEO do clube. Ele entra na vaga de Alexandre Matos, que acabará indo para o Vasco. Hoje também o Atlético Paranaense acabou acertando a contratação do zagueiro paraguaio Mateu Gamarra, do Olímpia. E também está próximo de acertar com Romeu Benítez, meia atacante também do Paraguai, só que do Guarani. Quem também pode chegar é o técnico Domenech Torrent. Eu acho um tiro no pé, porque no Flamengo não foi bem, também não fez um grande trabalho no futebol turco, entendeu? No Fenerbahçe não foi bem também, eu não traria ele. Mas quem pode vir é o uruguaio Mastriani, um dos destaques do América Mineiro na temporada de 2023, embora o Coelho tenha sido rebaixado. Alguns jogadores que vão sair também é o Vitor Roque, que já se despediu do Atlético Paranaense, já se despediu dos companheiros e está indo para o Barcelona em janeiro. Quem também vai sair é o zagueiro Zé Ivaldo, que vai para o Cruzeiro. Outros jogadores também, enfim, atacante, o Daniel Cruz, atacante emprestado ao Juventude, não deve permanecer no Atlético, não deve ter seu contrato renovado. Quem também deve sair é o João Viale, zagueiro que estava no Pouso Alegre, que não será aproveitado. Quem saiu também é o atacante Fabinho, que jogou a Série B pelo Criciúma e também não vai ser jogado, não vai ser utilizado. Quem vai sair também, outro emprestado, é o zagueiro Valber, que estava no Guarani. E também o Juninho, no Cianorte. E o Bruno Leite, que termina seu contrato no fim. Assim como também Marcelo Cirino, que já teve a sua saída antecipada no mês de novembro. Outros jogadores que podem deixar o clube são o meia Vitor Bueno, que tem interesse do Cerezo Osaka do Japão. Vidal, meia que se recupera de lesão, porém já está sendo especulado no Boca Juniors. E Christian, volante, recebeu sondagens de Fluminense e Corinthians. E Eric, volante, que entra na mira do Corinthians. Vale lembrar também que na semana passada o Atlético Paranaense acabou acertando a renovação com o atacante Pablo. Sobre o Atlético Paranaense, é isso aí, entendeu? O Atlético Paranaense não fez uma temporada brilhante igual foi em 2022, pela qual chegou na final da Libertadores. Dessa vez ficou apenas com uma vaga na Copa Sul-Americana. Portanto, o Atlético Paranaense deu uma regredida de desempenho. Além disso, havia chegado na final da Copa do Brasil em 2021, 19 acabou sendo campeão, e é isso. Portanto, percebi que o Atlético Paranaense, enfim, está em um momento de reconstrução e, claro, vai precisar trazer novos reforços para voltar a ser uma equipe competitiva.
Bom, e agora vamos analisar o rival do Atlético Paranaense, o Coritiba, que foi completamente oposto. Fez uma temporada completamente desastrosa, fez contratações inusitadas que não renderam o esperado, como aí o atacante Slimani, que foi uma boa contratação, atacante argelino vindo aí da equipe, vindo de futebol estrangeiro, do futebol europeu, que passaram aí por Lyon, Leicester City, até de certa maneira ajudou a equipe. Outras contratações não renderam como esperado, como o volante grego Samaras, também tivemos aí o José Rodrigues, atacante espanhol. Já preparou uma barca para tentar fazer uma reformulação para a disputa da próxima Série B. Coritiba vai ter uma reformulação total. Isso sempre acontece quando uma equipe acaba sendo rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e no caso do Coritiba não vai ser diferente. E agora também tem a implementação da SAF. Quem chegou no Coritiba até agora foi o Alisson do Criciúma e Rodrigo Gelado do Vila Nova. Mas, olha, já tem uma porrada de jogador que vai embora, entendeu? Exemplo disso é o goleiro Marcão, o zagueiro Henrique, isso já foi anunciado desde mês passado. O lateral Rainer também não deve continuar. Samaris também vai sair. Outro jogador que deve deixar o clube é o meia Bosquilha, o meia Gabriel Silva, o atacante Jessé Rodrigues, que não deu liga, e o atacante Lucas Barbosa e também Maurício Garces. E é isso, entendeu? O Coritiba nos últimos anos está muito nesse bate-volta, entendeu? Da Série A para a Série B. Não vejo que isso seja saudável. A temporada de 2022, o time conseguiu conseguiu continuar na primeira divisão sem muitas dificuldades, só que esse ano acabou caindo de novo, entendeu? E vejo que o Coritiba precisa, enfim, buscar um novo planejamento, fazer novas contratações e, é claro, buscar sempre se manter, entendeu? Buscar se manter na Série A com mais tempo, enfim, com mais regularidade. Esse é o papel do novo SAF do Coritiba. Bom, e agora vamos falar de um clube que é a equipe do Fortaleza. O Fortaleza, clube que também vai se tornar SAF, fez uma boa temporada, chega na final da Copa Sul-Americana e com esse novo aporte financeiro da SAF pode buscar reestruturar o seu elenco para fazer mais uma temporada muito competitiva, assim como foi nesse ano de 2023. E é isso, enfim. Tem alguns jogadores, enfim, que poderiam sair do time, só que vão continuar no elenco, entendeu? Como, por exemplo, o Iago Pikachu, o atacante Pedro Rocha e o Lucas Sacha. Entretanto, tem alguns que têm a saída confirmada, porque a nova diretoria quer uma reformulação do elenco. Como, por exemplo, o goleiro Fernando Miguel vai sair, Lucas Crispim, Silvio Romero e Bernardo Scarpo, entendeu? É isso aí, o Fortaleza ainda não se movimentou tanto no mercado. Só que é o seguinte, buscar, quem sabe, fazer uma boa Sul-Americana novamente, entendeu? Acredito que o Fortaleza tem condições de chegar na final, de até ganhar, principalmente porque vai ser um time mais experiente em competições internacionais. Acredito que a derrota diante da LDU pode trazer novos aprendizados para essa equipe. Outro erro que a equipe do Fortaleza não pode cometer é o seguinte, entendeu? Depois que perdeu a final da Copa Sul-Americana, a equipe ficou 10 jogos sem vencer. Quase matou o torcedor do coração, entendeu? Porque correu um certo risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E esses pontos poderiam ter colocado o Fortaleza, quem sabe, em uma pré-Libertadores, entendeu? Porque fizeram bastante falta. O Fortaleza poderia ter feito o Campeonato Brasileiro até isso. E é claro, enfim, se abalar caso tenha algum revés. Precisa, eu acho, de tratamentos psicológicos, de jogadores experientes, porque não dá pra ver o filme do Fortaleza se repetindo. Bom, é isso aí, grande análise do Daniel Godoy, primeira parte do nosso giro de perspectivas de alguns clubes para a temporada de 2024, e daqui a pouco a gente volta para detalharmos aí clubes como Bahia, Goiás e Cuiabá. Porque antes, vamos falar aqui sobre o sorteio das oitavas de final das competições como Champions League, Conference League e Europa League. Vamos trazer aqui para vocês os jogos e também as análises do que podemos esperar desses jogos. Começando aí pela Champions League, onde teremos os duelos entre
Porto e Arsenal. O PSG enfrenta a equipe da Real Sociedade. O PSV Eindhoven da Holanda enfrenta o Borussia Dortmund, destacando também o duelo entre Copenhague e Manchester City, Napoli e Barcelona, Inter de Milão e Atlético de Madrid, Lazio e Bayern de Munique, e teremos também o RB Leipzig e enfrenta a equipe do Real Madrid. Na sua concepção, Daniel, o que podemos esperar desses grandes jogos das oitavas de final da Champions League? Opa, apertei o botão errado aqui, mas vamos lá, né? Primeiro eu falo sobre a partida entre Porto e Arsenal. Ao meu ver, o Arsenal é favorito, porque o time faz uma temporada sensacional até aqui, entendeu? Tem jogadores extremamente talentosos, como por exemplo o Kettier, o Gabriel Martinelli, o Gabriel Jesus. Do outro lado também tem a equipe do Porto, que é um adversário bastante chato. Deu muito trabalho para o Barcelona na fase de grupos, só que ainda assim vejo que a equipe do Arsenal, atual líder do campeonato inglês, como eu mesmo frisei no começo do programa, é favorito para este confronto. Dessa vez, o PSG teve sorte no sorteio, entendeu? Porque nos últimos anos, principalmente nas vezes pela qual o Paris Saint-Germain ficou em segundo no seu grupo, foi azareio, né? Só que dessa vez enfrenta a equipe do Real Sociedade, que também é o seguinte: embora o Paris Saint-Germain seja favorito, tem jogadores como, por exemplo, o Mbappé, que é um cara fora de série, entendeu? Que desequilibra o jogo. A equipe do Real Sociedade é chata, entendeu? Ficou em primeiro no seu grupo, atualmente está em sexto lugar no Campeonato Espanhol, portanto, não acredito que o Paris Saint-Germain terá essa moleza toda. Teremos também Napoli e Barcelona. Eu vejo um favoritismo para o Barcelona, porque acredito que é uma equipe com jogadores mais talentosos. Só que é o seguinte, não dá também para subestimar a equipe do Napoli, que faz um bom campeonato italiano, embora não seja do mesmo nível na temporada passada, mas vejo que o Barcelona é favorito, embora também não viva em um grande momento, entendeu? Antes de tudo, pessoal, é o seguinte, entendeu? O que eu estou falando é nos momentos da equipe hoje, entendeu? É claro que ainda faltam 2 meses para os duelos mata-mata, e lá tudo pode mudar, entendeu? Eu posso mudar completamente a minha opinião. Porque é o seguinte, pode ter time que vai subir de rendimento, outros podem cair, portanto, o que eu estou falando é o momento atual. Se o jogo fosse, por exemplo, amanhã. Aqui também tem o confronto mais equilibrado, ao meu ver, entre Inter de Milão e Atlético de Madrid. A Inter de Milão é líder absoluta do campeonato italiano. O Atlético de Madrid fez uma ótima Champions League com o terceiro melhor ataque. O time do Diego Simeone costuma ser bastante reativo, que busca explorar os contra-ataques. Só que agora é o seguinte, entendeu? Tá conseguindo meio que mudar a sua forma de jogar. A equipe está jogando mais pra frente. E destaque para Griezmann, que vive em uma temporada sensacional. Teremos também Borussia Dortmund e PSV. Borussia Dortmund favorito. Bayern de Munique e Lazio, total favoritismo para a equipe do Bayern de Munique. O Bayern de Munique possui a segunda melhor campanha da fase de grupos. Não, terceira na verdade. A terceira melhor campanha da fase de grupos, perdendo apenas para Manchester City e Real Madrid. Falando de Manchester City, é isso. Enfrenta a equipe do Copenhague. E não tem muito o que dizer, né? Manchester City é total favorito, atual campeão. O Copenhague, com todo respeito, chegou nas oitavas como azarão. Embora tenha eliminado o Manchester United e o Galatasaray, equipes consideradas superiores. Só que é o seguinte, né? Do outro lado é o Manchester City de Pep Guardiola e enfrentar eles não vai ser nada fácil. Portanto, ao meu ver, se o Manchester City for eliminado, vou considerar como um vexame. E para fechar, Real Madrid e RB Leipzig. O Real Madrid vive em um momento sensacional. É líder do campeonato espanhol, como eu mesmo frisei, possui a segunda melhor campanha da fase de grupos, perdendo apenas para o Manchester City, assim como também a equipe inglesa. Eles venceram todos os jogos, terminou em primeiro lugar em seu grupo com 8 pontos, porém, é claro, teve a segunda melhor campanha devido ao saldo de gols. Agora, eu também não acho que o Real Madrid vai massacrar, nem nada disso não, porque também do outro lado tem a equipe do RB Leipzig, que é um time bastante chato também de se enfrentar,
tem jogadores como, por exemplo, o Nai Simon, entendeu? O RB Leipzig também acabou vencendo o Bayern de Munique por 3-0 no começo da temporada pela Supercopa da Alemanha, portanto não é um time para subestimar também. E é isso, esses são os meus destaques. E para fechar, só vou fazer um panorama geral. Quem eu acho que passa? Arsenal, Barcelona, PSG, Inter, embora esse confronto contra o Atlético de Madrid seja bastante equilibrado, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid. Grande análise do nosso comentarista Daniel Godoy sobre a Champions. E agora vamos destacar aqui a Conference League, porque na Conference League teremos os duelos entre Feyenoord e Roma. A equipe do Lens, que veio da Champions, enfrenta a equipe do Freiburg, destacando também o Benfica, que enfrenta o Toulouse. Oi? Europa League, exatamente. Eu confundi aqui com a Conference League, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas destacando novamente os duelos aí da Europa League, onde o Freiburg, onde o Feyenoord enfrenta a equipe da Roma, o Lens enfrenta a equipe do Freiburg. Teremos também os jogos entre Benfica e Toulouse, Galatasaray e Slavia Braga, enfrentando a equipe do Rennes, Young Boys enfrentando o Sporting, o Braga, que enfrenta a equipe do Karabakh, e teremos também o Shakhtar Donetsk enfrentando a equipe do Olympique de Marseille. São alguns dos grandes jogos também da Europa League, Daniel. Vamos lá, primeiro eu vou falar sobre a equipe da Roma, que enfrenta o Feyenoord da Holanda. Vejo que a Roma é favorita para esse jogo, entendeu? Tem jogadores como, por exemplo, o Lukaku, que pode decidir bastante. E é isso, eu vejo que a Roma é favorita. Teremos também o Milan. O Milan que enfrenta o Rennes da França. O Milan favorito. O Milan está bem no campeonato italiano. Atualmente ocupa a terceira posição, embora tem algumas osciladas embora também tenha sido eliminado na fase de grupos. Acredito que o Milan pode ir longe nessa competição. Tem jogadores bastante decisivos, como por exemplo o Giroud, que eu acho subestimado, embora de vez em quando ele perde alguns gols incríveis. Também tem o Rafael Leão, que voltou de lesão e voltou muito bem, entendeu? Inclusive nesse final de semana acabou dando assistência, jogador bastante rápido que pode fazer a diferença. Teremos também Young Boys e Sporting. O Sporting, desculpa, com todo respeito à equipe do Young Boys, só que o Sporting é total favorito para esse jogo. Teremos também o Benfica vai ganhar, enfim. O Benfica acabou também eliminado na fase de grupos da Champions League e foi ainda com rodadas de antecedência, entendeu? Com 2 rodadas de antecedências. E mesmo assim conseguiu dar a volta por cima e uma vaga na Liga Europa. Teremos também, para fechar, Shakhtar Donetsk e Olympique de Marselha. Vejo que a equipe do Olympique, né? Acredito que a equipe do Olympique de Marselha é um pouco melhor. Só que do outro lado tem o time do Shakhtar, que é muito chato, entendeu? Portanto, eu vejo que esse é o confronto mais equilibrado da Liga Europa daqui. Bom, e agora seguindo falando agora sim da Conference League, jogos das oitavas de final da Conference League, onde o Sturm Graz enfrenta a equipe do Slovan Bratislava, o Lyon Saint-Gilloise enfrenta a equipe do Eintracht Frankfurt, destacando também o Olympiacos, que mede forças contra a equipe do Ferencváros, o Molde enfrenta a equipe do Legia Varsóvia da Polônia, teremos também o Servette enfrentando o Ludogorets, Real Betis enfrentando o Dinamo Zagreb, o Ajax entra em campo contra o Bodo Glimt e o Maccabi Haifa, que enfrenta a equipe do Ghent. Tem algum destaque que você quer fazer, Daniel, das oitavas de final da Conference League? Vamos lá, primeiro sobre a partida em Frankfurt e União Saint-Gilloise. E é isso aí. Vejo que o Eintracht Frankfurt, enfim, poderia até jogar na Liga Europa, só que passou por alguns perrengues nas últimas temporadas, mas vejo que o Eintracht Frankfurt passa sem muitas dificuldades. Teremos um jogo bastante equilibrado também, que é entre Dinamo Zagreb da Croácia e Real Betis. O Real Betis, que foi eliminado de maneira melancólica, entendeu? Da Liga Europa, chegou na última rodada em primeiro lugar, só que acabou perdendo seu jogo e caiu para terceiro. Ferencváros e Olympiacos. Total favoritismo para Olympiacos. Teremos também Ajax e Bodo.
Olha, o Ajax não vem fazendo uma boa temporada, chegou até a lutar para não cair no campeonato inglês. Só que é o seguinte, gente, o Ajax, mesmo em uma fase ruim, é favorito. Entre Slovan Bratislava e Sturm eu coloco o Slovan, Ludogorets e Servette. Eu coloco o Ludogorets porque é o seguinte, vejo que a equipe do Ludogorets é um pouco mais acostumada a jogar essa competição. Temos também Legia Varsóvia e Molde. Acredito que esse jogo não tem favorito, mas acho que o Varsóvia passa. E entre Gente e Maccabi Haifa, eu fico com o Maccabi Haifa, entendeu? Acho que tem um time mais organizado. E é isso, esses são os meus saques. Bom, agora no nosso Connect Esporte, seguindo o nosso programa bem informativo para vocês que nos acompanham, essa última semana do ano aí, os campeonatos aí chegando ao seu final, mas a gente segue a todo vapor nessa semana final do Connect Esporte para trazermos informações para vocês do mercado da bola, onde agora nessa edição do nosso programa temos o nosso giro de transferências falando do Grêmio, que encaminha a contratação do Soteldo por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Destacando aqui também que o Corinthians também ainda está na disputa tentando igualar a proposta do Grêmio aí para saber quem vai levar o Soteldo para a próxima temporada. Santos encaminha acerto com os jogadores com o lateral esquerdo da Albert, ex-internacional, que se encontra livre no mercado, e com os atacantes William Bigode, ex-Atlético Paranaense, e Rômulo Otero, que está livre no mercado após passagens pelo Alcas do Equador. Atacante Adson, ex-Corinthians, não vem sendo utilizado pelo Nantes da França, até o momento são 6 partidas, e pode retornar ao futebol brasileiro. Neilton, atacante aí com passagens por Santos, Guarani, Botafogo, São Paulo, é anunciado como novo reforço do Água Santa para a disputa do Campeonato Paulista de 2024. Lembrando que nessa temporada de 2023, o atleta defendeu a equipe do Criciúma. Corinthians acerta a venda do atacante Felipe Augusto para o Cercle Bruges da Bélgica por 3 milhões de euros. E continuando falando do Grêmio, que encaminha a contratação do volante Dodi do Santos, em definitivo aí, o atleta que defendeu a equipe do Kashima Reysol Santos e também tem passagem por Fluminense, deve ir em definitivo para Porto Alegre. E para encerrar o meu giro de notícias, Marlone é o novo reforço da Chapecoense para o ano de 2024. Vamos prosseguir as nossas notícias com o nosso comentarista Daniel Godoy. Contratação de Romarinho do Fortaleza. O Leão pede 4 milhões de reais para o jogador. O Santos negocia o retorno do lateral esquerdo Jorge, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Fluminense nessa temporada. PSG sinaliza a proposta de 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, para Beraldo, zagueiro do São Paulo, que foi um dos destaques da equipe na temporada. Bahia avança em negociação para contratar Bruno Rodrigues, que pertence ao Tombense. O atacante está também na mira do Fluminense. O meia Jean-Pierre está de volta ao futebol. Ele mesmo, ex-Grêmio, está perto de acertar com o Ituano. Falta apenas fazer exames médicos. E o Santos está próximo de acertar o retorno de Fábio Carille. A multa rescisória seria de 7 milhões de reais. É isso aí, Gomes. Essas são as minhas notícias. É isso aí, grandes notícias aqui no mercado da bola do nosso Connect Sport. Vamos voltar a falar aqui no nosso programa, falarmos agora sobre o que podemos esperar da perspectiva dos clubes para a temporada de 2024. E agora temos que destacar o que podemos esperar do Bahia. O Bahia que agora se tornou SAF do Grupo City, num primeiro ano de muita instabilidade, brigando pela parte de baixo da tabela, garantiu sua permanência para a próxima edição do Campeonato Brasileiro Série A e agora promete um aporte financeiro para fazer grandes contratações. Já estão aí sondando aí com o atacante Bruno Rodrigues, Jean Lucas, Rogério Ceni deve dar continuidade nesse trabalho. Na sua concepção, Daniel, o que podemos esperar deste Bahia para o ano de 2024? Olha, sobre a equipe do Bahia, o Bahia tem alguns jogadores que estão voltando de empréstimo dos times, como por exemplo o meia Marco Antônio, que estava na Chapecoense, o lateral esquerdo Jonathan Chaves, do Independente Del Valle, o meia também Miqueias, do Criciúma, que tem contrato até dezembro de 2026, assim como também Everton, do Londrina, que estava no Londrina, Douglas Borel, que o término do contrato termina em 2024,
do Gustavo Henrique, também do Sampaio Corrêa, e tem alguns jogadores que também não devem continuar, como por exemplo Raul Gustavo, que voltará ao Corinthians após o Bahia não querer exercer o direito de compra. Lucas Mugni, com o contrato acabando, acabou indo para o Ceará. Vinícius Mingotti, que não deve ter o empréstimo renovado, e Matheus Klaus, que também não vai ter seu contrato renovado. Alguns atletas que também podem sair é o Camilo Cândido, que tem proposta do futebol mexicano. Quem renovou foi o Júnior, que assinou um novo vínculo até 2026, porém segue emprestado ao Vila Nova em 2024. Alguns atletas que podem chegar é o zagueiro David Duarte, que o Bahia quer empréstimo, entendeu? Quer comprar agora. O Bruno Rodrigues, que está com um acerto bastante encaminhado. O Gregory, o volante do Inter Miami e é desejo do Bahia pro ano que vem. E Marcelinho Moreno, né, que é um dos clubes interessados. Sobre o Bahia, enfim, que quase foi rebaixado, entendeu? Eu, inclusive, havia realmente achado que o Bahia iria ser rebaixado, iria cair para a segunda divisão, principalmente nas últimas rodadas, porque como eu mesmo disse, enfim, perdeu para o São Paulo em casa e foi a única vitória do tricolor paulista fora do Morumbi na competição. Também acabou perdendo para o América Mineiro já rebaixado e na última rodada acabou vencendo o Atlético Mineiro por 4-1. Olha, eu não fiquei tão surpreso, entendeu, com essa vitória diante do Atlético Mineiro. Talvez pelo placar, que foi bastante elástico. Só que é o seguinte, ali o Atlético Mineiro já não tinha mais chance nenhuma de título, praticamente, entendeu? Tinha chance matemática? Sim, só que o saldo do Palmeiras é elevado. Além disso, a vaga na fase de grupos estava bastante encaminhada. Então, eu não achava, entendeu? Não foi um absurdo. O Bahia dá a vida, enfim, para ganhar. E ainda contou com a vitória do Fortaleza diante do Santos por 2-1 e acabou culminando no rebaixamento da equipe paulista. E é isso, vamos ver se com a nova SAF o Bahia consegue pensar novos rumos no futuro, voos mais altos. Quem sabe, enfim, por exemplo, conseguir uma vaga na Libertadores. Eu confesso que, por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos com o Bragantino, com o próprio Fortaleza, eu achava que iria acontecer com o Bahia. Enfim, lutar na parte de cima da tabela, essas coisas. Só que a partir daí, a equipe praticamente ficou lutando para não cair. Luta para não cair, foi rebaixada em 2021. Ano passado subiu, beleza. Só que esse ano lutou para não ser rebaixado de novo. E é isso, entendeu? Portanto, com essa nova SAF, acredito que o Bahia conseguirá coisas melhores para lutar. Bom, e agora vamos seguir falando aqui da perspectiva do que podemos esperar do Goiás. O clube esmeraldino acabou sendo rebaixado para a Série B, fazendo uma péssima trocou os próximos passos da equipe goiana no mercado da bola, já se planejando para a próxima temporada para disputar o Campeonato Brasileiro, Série B. Bom, o Goiás tem alguns jogadores com contrato que termina em 2024, como por exemplo, dos goleiros, né? Tadeu e Ezequiel, o lateral Maguinho, o zagueiro Sidmar e Edu, os volantes Morelli, Diego e Meritão, meia não tem nenhum, e os atacantes também, Vinícius, João Magno, Alano, Anderson Oliveira e Breno Herculano. Falando aqui sobre o final de contrato, vou falar do goleiro Marcelo Rangel e de Matheus Alves, né? Os zagueiros Lucas Halter e Bruno Melo, os laterais Sander, Hugo, Apodi e Bruno Santos, os volantes William Oliveira e Luiz Oyama, e os meias Palácio, Guilherme, Rafael Guzzo e Dodô. E para fechar os atacantes, Matheus Babi, Alisson e Diego Gonçalves. Gente, com todo respeito, esse time não tinha condição nenhuma de jogar Série A, tá? Não tinha condição nenhuma de jogar Série A. Eu acho o seguinte, não ter ficado na lanterna foi bastante lucro, entendeu? Porque o time do Goiás realmente é bastante limitado. Realmente é bastante limitado. Uma equipe muito fraca, tanto taticamente quanto tecnicamente. Portanto, o rebaixamento acabou merecido. Mas é óbvio, se conseguir boa parte desse elenco, se conseguir manter, pode acabar conseguindo, entendeu? O acesso,
Quem sabe com o Apodi, por exemplo, com o goleiro Tadeu, que é ídolo da torcida, é um jogador, querendo ou não, muito importante, líder dentro do elenco, mas é isso, entendeu? Esse time realmente não tinha condição nenhuma de jogar Série A. Bom, e agora vamos seguir aqui destacando o último clube da perspectiva da temporada de 2024 na edição dessa segunda-feira do Conect Sport, que é o Cuiabá. Cuiabá superou e nos surpreendeu um time muito consistente, muito positivo. O Antônio de Oliveira fez uma grande campanha com esse Cuiabá pela Série A, um conjunto de jogo bem definido e alguns destaques da equipe como o Isidro Pita e também destacando o Daverson. Cuiabá fez um grande campeonato brasileiro e promete vir mais consistente para a próxima temporada. É isso aí, Gomes. O Cuiabá, ao lado de São Paulo e Flamengo, são os times que nunca foram rebaixados, entendeu? São os times que nunca foram rebaixados. E é claro, ele já conseguiu 2 reforços para a temporada. Exemplo disso é o zagueiro Gabriel, de 20 anos, que foi revelação do Londrina, entendeu? E assinou por 4 anos. Também de 20 anos, o atacante Eliel tem acerto com o Dourado e rescindiu o contrato com a Ponte Preta. Outros jogadores que podem chegar também é André Luiz, atacante. A diretoria abriu a negociação para o seu retorno, que atualmente está na Coreia do Sul. Quem pode chegar também é o atacante Max, de 22 anos, mais um possível retorno. O jogador pertence atualmente ao Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Quem pode vir também é Gabriel Madruga, volante de 23 anos do Botafogo de Ribeirão Preto, foi sondado pelo Cuiabá. E quem pode aparecer é Jailson, de saída do Palmeiras. O volante recebeu consulta por parte da diretoria do Cuiabá. Esses são alguns possíveis reforços. Outros têm a saída como certo, entendeu? Como, por exemplo, do lateral esquerdo, o Wendel, que se aposentou dos gramados. Ele que jogou também na Ponte Preta, jogou no Corinthians, jogou no Internacional, ele pendurou suas chuteiras, entendeu? Quem tem também o atacante Derek Lacerda, que sem acordo com a diretoria não terá o seu empréstimo renovado. O João Carlos, que acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto e deixa o clube após 4 temporadas. Também terá o volante Ronald, que devolvido ao Fortaleza após o período de empréstimo. Emerson Ramon, atacante que foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto. PK, que não teve seu vínculo renovado, está em final de contrato agora. O Wellington Silva, o atacante, não teve contrato renovado e está na mira de Cruzeiro, Vasco e mais 2 times da Série A que não foram mencionados. Quem deve sair também é o volante Raniel, um dos destaques da equipe, recebeu proposta do Corinthians e tem acordo bastante encaminhado. Quem deve renovar é o técnico Antônio Oliveira, que tinha cláusula de renovação automática em caso de permanência na Série A e fica para 2024. O Cuiabá é manter o trabalho, entendeu? Tem um goleiraço, que o Walter, tem também o Daverson, que embora ao meu ver não seja jogador para time grande, no Cuiabá ele é bastante útil, entendeu? É isso aí. O Cuiabá enfim, do que fez nessa temporada para cima. Fez seu papel, que foi se manter na Série A. E quem sabe, enfim, com uma administração responsável, que é o caso da atual diretoria do Cuiabá, o Cuiabá, quem sabe, um dia possa conseguir pelo menos ir longe na Copa Sul-Americana, quem sabe chegar em uma final, ou então até conseguir uma vaga na Copa Libertadores. Por que não? Mas é óbvio, bora trabalhar cada dia, porque o Cuiabá está no caminho certo. Bom, é isso aí. Na próxima edição do Conect Sport, vamos destacar para vocês os clubes paulistas e cariocas aqui. Que podemos estar no assunto mundial de clubes, porque nesse momento vamos fazer um pré-jogo definindo o adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, a partida que acontece amanhã entre Manchester City e a equipe do Urawa Reds. Destacando aqui alguns números da temporada de cada clube para vocês terem uma ideia. Destacando que nos últimos 13
15 jogos, o Manchester City venceu 8, empatou 4 e sofreu apenas uma derrota. E para vocês que são curiosos para saber como está sendo a temporada do Urawa Reds, até aqui, quarta colocação do campeonato japonês, eliminado na Copa Imperador aí para o Nagoya Grampus, 26 jogos, 47 gols marcados, 27 sofridos e joga no esquema 4-2-3-1. Podemos esperar um Manchester atacando mais e o Urawa Reds jogando mais conservador. E o que você espera desse duelo amanhã, Daniel? Bom, Gomes, lembrando que o Manchester City não conta com Kevin De Bruyne para o Mundial, ele que está machucado, entendeu? Agora, mesmo não todas as partidas de volta dentro de seu estádio, na minha opinião, não seria nem um absurdo se ele ficasse entre o top 3 dos melhores jogadores do mundo. E, enfim, infelizmente a FIFA acabou colocando o Messi, mas também é um jogador bastante decisivo, chuta muito bem de fora da área, inclusive acabou fazendo o gol do título da Champions. Tem também o Grealish, que começou mal, enfim, sua passagem pelo Manchester City, só que aos poucos foi se soltando e se tornou uma peça fundamental para a equipe de Pep Guardiola. É isso, galera. O Manchester City, eu não acho que ele vai jogar com a mesma intensidade que ele joga tanto na Premier League quanto na Champions League, mas é o que eu falei também no programa de sexta-feira. Quando entra em campo, ninguém quer perder. E se perder, vai ser vexame. É claro, vai ser conseguir a vitória. Bom, é isso aí. Agora vamos falarmos do adversário, de quem passar dessa partida. Terá o Fluminense como adversários, porque hoje o Fluminense, jogando aí no estádio Rei Príncipe Abdullah Al Faisal, venceu a equipe do Al-Ahly do Egito pelo placar de 2-0. Mas antes da análise da torcida do Fluminense no Rio de Janeiro, após a classificação do clube para a final do Mundial de Clubes. Claro. Com gols de Arias e John Kennedy, o Fluminense está na final do Mundial de Clubes ao vencer o Al-Ahly por 2-0, Daniel. Bora lá, enfim. O Fluminense foi a campo no esquema 4-2-3-1. Variação tática, jogando como centroavante. O Al-Ahly começou a melhor partida, começou colocando pressão, era bastante perigoso pelas pontas, principalmente com o Tal, camisa 10 da equipe, que deu muito, mas muito trabalho para o Marcelo, principalmente durante o primeiro tempo. Um destaque negativo para a equipe eu vou dar para o Al-Karabakh, o Karabakh, né? Camisa 7 da equipe do Al-Ahly, é impressionante. O Al-Ahly tinha umas 3 oportunidades de contra-ataque durante o jogo todo. Todas ele acabou tomando uma decisão errada, entendeu? E isso acabou custando muito caro no fim. Um dos grandes destaques da equipe, o El Shaarawy. Eu achei ele bastante sumido na partida. Parabéns também ao lateral direito, Samuel Xavier, que ficou um tempo afastado por conta de lesão. Se recuperou para o Mundial e conseguiu parar o craque egípcio muito bem. E mesmo não jogando bem, entendeu? O Fluminense ainda teve 2 chances bem claras, principalmente com o John Arias. A primeira aconteceu por volta dos 10 minutos do primeiro tempo, em que o Keno fez
boa jogada pela ponta esquerda e cruzou para o colombiano acertar a trave. Ainda no primeiro tempo, em jogada ensaiada, o John Arias acabou acertando a trave de novo, a mesma trave, entendeu? Parecia que não era o dia dele. Chegou no segundo tempo, o Fluminense realmente mostrou total superioridade. A equipe do Al-Ahly estava com muita dificuldade. Os meias, o Al-Shor, o Atia e o Tawik não estavam mais conseguindo segurar o meio de campo formado por Martinelli, não estava mais conseguindo marcar o Ganso, nem o John Arias. E com isso, Marcelo fez bela jogada individual pela ponta esquerda e acabou derrubado na área. John Arias com o Schenauer, entendeu? E olha, esse goleiro, o John Arias não fez gol em goleiro qualquer não, tá? Ele já pegou pênalti de Modric, pegou também pênalti de Benzema contra a equipe do Al-Ittihad, mas não pegou do John Arias. Ele realmente... Felipe Melo, é impressionante esse cara. Mesmo com 40 anos de idade, ainda consegue jogar muito, mas muito bem. É impressionante a partida que ele fez. Ganhava todos os duelos, tanto no chão quanto também na bola aérea. A idade para esse cara é apenas um número. E é claro, também não posso deixar de falar da grande partida do Martinelli. Além de ser bastante seguro defensivamente, distribuiu a bola no meio de campo, entendeu? Inclusive deu o passe para o John Kennedy, entendeu? Marcar o segundo Fluminense e fechar o Al-Ahly. O Fluminense ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro com o Cano, só que o goleiro é o Chanal e defendeu. Só vou aqui falar os números da partida rapidamente. Ao todo foram 14 chutes do Fluminense contra 20 do Al-Ahly. 5 chutes a gols do Fluminense contra 6 do Al-Ahly. 66% da posse de bola para o Fluminense contra 34% do Al-Ahly. Vitória bastante merecida. Vejo, enfim, que torcedores tricolores estão bastante preocupados com o Manchester City. É claro, o Manchester City é favorito para que reconhecer. Só que é o seguinte, galera. Eu vejo que o Fluminense tem todas as condições de jogar de igual para igual. O Manchester City não está mal, deu uma queda de produção. E além disso, é só você comparar em anos anteriores, como por exemplo, tanto a partida entre Flamengo e Liverpool, tanto também Palmeiras e Chelsea. O jogo foi para prorrogação, entendeu? O jogo foi para prorrogação. Portanto, o Fluminense, por que o Fluminense não pode sonhar com isso também, entendeu? Por que o Fluminense não pode sonhar com isso? Dentre os brasileiros no Mundial de Clubes, os únicos que passaram sufoco mesmo foram quem? O Santos, que acabou perdendo para o Barcelona por 4-0, e o Grêmio, em 2017, contra o Real Madrid, que não passava do meio de campo. Só que é o seguinte, se for comparar os outros, as equipes conseguiam, entendeu? Jogar de igual para igual, conseguiam manter a bola no campo de ataque, e isso é uma característica do técnico Fernando Diniz, que é buscar sempre o primeiro, buscar o segundo gol. É isso aí, meus amigos. O Fluminense fez uma partida consistente, principalmente no segundo tempo, consegue vencer uma vitória importante diante do Al-Ahly e se classificado para a final do Mundial de Clubes, que você sabe vai ficar bem informado aqui no nosso edição do nosso programa desta segunda-feira, e agradecemos imensamente a grande participação do nosso comentarista Daniel Godoy. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. Segundou. Parabéns ao torcedor do Fluminense por ter conseguido uma vaga na final do Mundial de Clubes. O ano de 2023 é tudo de vocês. Isso aí, galera. Agradeço a todos que estão nos assistindo e até a próxima. Forte abraço. Forte abraço, Daniel. Até a próxima. Tchau, tchau. E agradecemos imensamente até aqui a sua audiência, a sua interação para vocês que nos acompanham na tela do seu smartphone ou do seu computador pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. E para vocês que nos acompanham pelo canal 15 da Rede Banda Larga,
Fiquem ligados na nossa programação após o Connect Sport. Fiquem todos com Deus e quarta-feira temos um encontro marcado aqui na Connect Brasil TV a partir das 8 horas da noite. Tchau, tchau!